Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 10 personagens que desde sua primeira aparição nós sabíamos que iria imitar muito nos animes. E é isso, mais não, então bora pro vídeo. E vamos começar com Mike do anime Tokyo Revengers. E poucos personagens conseguem ter uma aura tão ameaçadora e ao mesmo tempo uma aparência tão amigável como Mike. O líder da gangue Toman, desde sua primeira aparição, chegou imitando e criou um fervor muito grande nos fãs que assistiam. O Kiyomasa era um aluno que organizava combates clandestinos e porventura ele e o Takemichi acabaram se enfrentando e o protagonista estava levando uma real surra. Mas de repente, um garoto com uma tatuagem de dragão na cabeça aparece e todos que estavam ali se curvam na hora e Drake é revelado como um personagem bem berés. Mas logo em seguida vemos um baixinho atrás dele, e então é revelado que na verdade aquele é Mike, ninguém mais ninguém menos que o chefe da Toman. E enquanto ele passa por Kiyomasa, o Drake por si só vira um personagem que imita muito ao chutar a barriga de Kiyomasa, mandando ele se curvar mais ao chefe, mas depois de falar com Takemichi, o Mike dá uma real surra no Kiyomasa, deixando ele desacordado no chão e ainda pisando sobre a sua cabeça, dizendo que aquilo era uma simples perda de tempo enquanto sorri com algumas gotas de sangue sobre o seu rosto. E agora vamos com Scanor do anime Nanatsu no Taizai. O pecado do orgulho do leão Scanor é sinônimo de mitagem e não é para menos. Ele protagonizou momentos absurdos no Nanatsu no Taizai e desde a primeira vez que ele apareceu ficou bem claro que ele seria um dos melhores personagens da obra. E o Galante já havia aparecido na obra e demonstrado ser bastante poderoso, então ele e Meracila aparecendo no bar do Scanor procurando pelos protagonistas e os fãs ficaram ansiosos pelo que viria a acontecer. O Scanor rapidamente foi nocauteado, uma vez que estava de noite, seu poder estava inerte nesse momento. E o Galante o desafiou para seu jogo e acabou desmaiando ele após dar um tapinha em suas costas, mas quando o Scanor acordou já estava em sua forma mais poderosa, e após o Galan pegar no seu machado, ele falou que era um membro dos 7 pecados capitais, e cortou o Galan ao meio com uma facilidade extrema, falando ser aquele que estava no topo de todos os clãs. E o jogo então continuou e o Galandi decidiu mostrar todo o seu poder e desferiu um ataque poderoso no Scanor, gerando uma gigantesca onda de choque, mas após a fumaça sumir, ele percebe que sua lâmina mal passou pela pele do Scanor, que nada impressionado diz que agora era a vez dele e a Meracila disse que eles deveriam fugir. Mas o Galandi não cede e continua ali dizendo que o jogo deveria continuar, mas ao ver toda a aura de poder do Scanor, ele teme a morte e acaba fugindo e correndo. Mas ao fazer isso, graças ao seu mandamento, ele é petrificado por completo. Mais um, e agora temos o L do anime Death Note. E essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das primeiras demonstrações de habilidade mais épicas dos animes. E nesse caso não foi nenhuma luta com poderes absurdos ou algo do tipo, mas sim um combate intelectual entre o Kira e o maior detetive do mundo. E o Kira estava cometendo seus assassinatos, e isso chamou a atenção do Interpol e consequentemente do L. E eis então que num certo dia, Lindy L. Taylor aparece num comunicado para todo mundo anunciando que ele capturara o Kira. E o Light Yagami, que estava assistindo o anúncio, rapidamente tratou de dar conta daquilo e acreditou que havia sido muito fácil, mas eis que a letra L surge na tela e então é revelado que aquele na verdade era um criminoso que seria executado e não o próprio L, e que na verdade aquilo não era um anúncio para todo mundo, mas sim para uma parte específica do Japão. E então numa tacada só o L descobriu que o Kira podia matar suas vítimas à distância e que ele estava num certo canto do Japão e que ele possivelmente era um estudante com acesso limitado a informações da polícia. E isso deu início ainda ao discurso épico do L e do Kira simultaneamente e mostrou logo de cara que L era um personagem absurdamente inteligente. Ele te pegou. Mas eu asseguro, ele é real. Eu insisto. Agora, tenta me matar. Mais um, e agora vamos com Madara Uchiha do anime Naruto Shippuden. E quando pensamos em um personagem que mais imitou nos animes, o Madara é sem sombra de dúvidas um dos primeiros a vir na cabeça, não é para menos. E a Quarta Guerra Mundial Shinobi foi o maior arco de Naruto e teve acontecimentos gigantescos, e um dos maiores marcos foi o uso do Edo Tensei, que ressuscitou ninjas bastante poderosos. E dentre eles, o principal inimigo da guerra apareceu. O segundo Tsukikage Mu realizou o Edo Tensei e uma explosão rompeu uma tampa de um caixão. E vimos apenas as pernas do Shinobi, com o Mu falando que não imaginou que teria que invocar aquele ninja. E pouco a pouco nos é mostrado partes do ninja que foi ressuscitado, mas sempre mantendo sua real aparência e identidade escondida, até que o Gaara grita a todos que o alvo deles era Madara Uchiha. Então finalmente surge o Tsukikage acompanhando o lendário Uchiha no alto de uma rocha. E o que acontece então é uma das maiores surras que vimos em Naruto, com Madara pulando no meio da aliança Shinobi e destruindo
destruindo simplesmente todos que chegavam perto dele com seu taijutsu, sem sequer usar ninjutsus bastante poderosos, sem o menor esforço. E ali vimos o potencial de Madara pela primeira vez, que chegou mitando e aumentou em muitas expectativas que veríamos pela frente. E agora vamos com Guild Arts do anime Fairy Tail. O Guild Arts é o Ais da Guilda Fairy Tail, sendo muito poderoso e bastante famoso, ao ponto de seu retorno ser celebrado por toda a cidade. E os sinos começam a tocar incessantemente pela cidade, anunciando o retorno da sua missão de 100 anos. E toda a cidade começa a comemorar como se tivessem acabado de ganhar alguma guerra, e alguns gritam empolgados que ele estava retornando, enquanto outros ficam sem entender o que estava acontecendo. E é então que, após muito alvoroço, a cidade começa literalmente a se deslocar e abre um caminho no meio da vila, simplesmente para que o mago Guild Arts chegue de forma completamente mítica na Fairy Tail. E todos ficam impressionados simplesmente com a sua presença, mas o Natsuna parte para cima dele, mas o Guild Arts apenas percebe o mago, e seu menor esforço gira ele e o atira no ar. E como se não fosse suficiente, após uma rápida conversa, o Guild Arts se despede e caminha em direção à parede, que simplesmente se quebra com a sua magia para que ele passasse. E agora vamos com Kaido do anime One Piece. Em One Piece, os Yonkou são os piratas mais poderosos de todos, e possivelmente são os personagens mais fortes como um todo, afinal são eles que regem os mares, até mesmo mais do que a marinha, e possuem uma fama absurda. E já havíamos sido apresentados ao Shanks, o Barba Branca que havia morrido em Marineford, o Barba Negra que o substituiu e a Big Mom também. E todos eles eram incrivelmente poderosos, mas ainda faltava um, aquele que era dito como a criatura mais poderosa do mundo, o quarto Yonkou Kaido. E ele foi apresentado no topo do céu enquanto era narrado seus feitos, sendo que ele havia sido derrotado apenas 7 vezes e pego pela marinha ou inimigos em 18 ocasiões. E nesse momento Kaido é visto se jogando da Ilha do Céu numa tentativa de se matar. E depois disso continuam as explicações sobre como ele foi sentenciado à morte 40 vezes. Mas quando tentavam enforcar ele, as correntes simplesmente se partiam. Quando tentavam cortá-lo com a guilhotina, a lâmina era destruída ao tocar sua pele. E nem lanças ou canhões o matavam, ninguém conseguia matá-lo, nem ele próprio. E nesse instante, uma explosão acontece na cratera que Kaido fez ao cair, então surge uma enorme mão e Kaido aparece intacto, apenas com uma leve dor de cabeça, dizendo que era difícil morrer. E depois disso, não teve um fã que não tenha ficado impressionado com o Rei das Feras, e ansioso para ver esse, que era possivelmente o personagem mais poderoso de todos em One Piece. Mais um, e agora vamos com Levi do anime Shingeki no Kyojin. Em Shingeki no Kyojin é bastante comum que tropas inteiras de soldados fossem dizimadas pelos titãs. E foi numa das cenas que isso estava prestes a acontecer que nós conhecemos o maior soldado da humanidade, nem mais ninguém menos que o próprio Capitão Levi. E ele e sua tropa estavam indo em auxílio a Hang, que estava atrás de um titã anômalo. E o Levi salva um soldado que estava prestes a ser devorado por um titã e implora que o capitão viesse para salvá-lo. E depois disso é notado que outros titãs estavam ali ao redor, mas como se não fosse literalmente nada, o Levi anda tranquilamente em direção a eles pelos telhados, até que o primeiro o ataca e sem nenhuma dificuldade o melhor soldado da humanidade desvia do golpe, enquanto gira no ar ele mata o titã. E logo em seguida, ele atira os ganchos de seu equipamento nos olhos de outro titã que estava ali atrás dele, e o deixa completamente cego enquanto fica parado em cima de sua cabeça para pouco depois girar no ar e também matá-lo. E naquele momento percebemos que Levi seria um dos personagens mais míticos de Shingeki no Kyojin, e todas as provas de habilidade que ele deu depois disso só confirmaram essa primeira impressão dele. E agora vamos com Satoru Gojo do anime Jujutsu Kaisen. E logo nos primeiros episódios do anime Jujutsu Kaisen, somos apresentados ao protagonista Itadori, e um dos principais personagens da obra também, que era o Fushiguro, que auxilia a lidar com a maldição que estava enfrentando. E em certo momento, o sensei Satoru Gojo surge impressionando até mesmo o próprio Fushiguro. Mas de repente o Itadori começa a criar marcas pelo seu corpo, e imediatamente Sukuna assume o controle e pula num ataque em direção ao Gojo. E após uma grande cortina de fumaça, o Gojo estava sentado nas costas de Sukuna.
Sukuna. E depois disso que aconteceu, foi uma real surra do feiticeiro na maldição, evitando todos os seus golpes ao ponto do próprio Sukuna, que foi a maldição mais poderosa de todas, ficar impressionado com a sua velocidade e até mesmo sangrar após alguns golpes do feiticeiro. E o Sukuna ainda desfere um golpe cheio de energia amaldiçoada que causa uma real explosão na escola, porém mais uma vez o Gojo sequer é arranhado pelo golpe, e após contar até 10, subitamente Sukuna desaparece, dando lugar de volta ao corpo de Itadori. Mas já era mais que suficiente para vermos o quão poderoso Gojo poderia ser, ao enfrentar sem problemas alguém tão poderoso quanto o próprio Sukuna. Mais um e agora vamos com Goku Black do anime Dragon Ball Super. O surgimento de um novo vilão em Dragon Ball é sempre algo incrível de se ver, e ele sempre deixa uma primeira impressão absurda, assim como foi os Saiyajins, como foi o Freeza também, o Cell, o Majin Buu, e então é lógico que em Dragon Ball Super isso não poderia ser diferente, ainda mais quando se tratava de uma versão maléfica do protagonista, que era o Goku Black. E ele é visto atrás de Trunks, que se esconde até chegar ao laboratório da Bulma. Porém o Black os encontra, destrói o equipamento de Bulma e consegue matá-la também, mas o Trunks consegue fugir com o combustível da máquina do tempo, e vai até a casa de Mai para irem juntos para a corporação Cápsula. E o Trunks estava absolutamente furioso quando o Black os ataca de surpresa e após uma enorme explosão, a Mai sai voando pelo ar e cai nas mãos de Trunks, que está absolutamente furioso com aquilo. E é então que pouco a pouco, o mais novo vilão da obra começa a ser mostrado, começando pelas suas pernas e seguindo até o seu rosto, que é finalmente revelado, e vemos então uma versão alternativa de Goku. E após todos esses feitos, e ainda por cima ser revelado que aquele inimigo era um Goku alternativo, já era mais que certo que teríamos um vilão épico pela frente. Boa hora. E eu posso garantir a você que hoje será o seu último dia na Terra, pequeno Saiyajin. E agora, para finalizarmos, temos o Yami do anime Black Clover. O Yami Sukehiro é um dos personagens preferidos dos fãs de Black Clover, e não é para menos, logo na sua primeira aparição, ele chegou demonstrando possuir um poder descomunal. Durante o exame de entrada dos Cavaleiros Mágicos, a habilidade física do Asta e a sua determinação impressionam o capitão dos Touros Negros, e quando nenhum dos outros capitães recruta o Asta, o Yami então decide intimidar o garoto. Ele libera seu poder mágico, criando uma aura assustadora e pula onde o Asta está, e começa a caminhar lentamente em direção ao garoto, que sente uma pressão enorme criada pela simples liberação de poder do Yami. E ele então começa a falar como a realidade é triste para o Asta, pelo fato de ele querer ser o Rei Mago, mas quer possuir magia no seu corpo. Mas o Asta responde, mesmo sobre aquela aura ameaçadora do Yami, ao ponto do Yami simplesmente conter o seu poder novamente e soltar uma grande risada, e dizer para o Asta entrar para o seu esquadrão. E assim o Yami havia deixado uma fortíssima primeira impressão para os fãs, que puderam notar ali como ele poderia ser assustador e possivelmente era um dos personagens mais poderosos da obra. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!